Bonjour, mes chéris! Bem-vindos e bem-vindas a este canal novamente com um vídeo muito especial hoje, que é um vídeo para te ensinar a fazer croissant vegano. Sim, são uns pãezinhos de massa folhada que eu jamais achei que eu iria comer sendo vegana, e foi muito bom descobrir que eu vou poder comer sempre que eu quiser e que é muito mais saudável que o outro, que vai leite, que vai ovos, que vai muito trigo, enfim, e muita manteiga, não é? Então essa manteiguinha que a gente vai fazer aqui e essa massa, elas são um pouco mais tranquilas para sua saúde, mas é claro que é importante você se alimentar com muita moderação, hein, gente? Não dá pra ficar exagerando, né, nos pãezinhos. Então vamos embora para aprender essa belezura. Primeiro eu vou te mostrar como é que ficou. E se você já curtiu, não deixe de dar o seu like aí nesse vídeo, não deixe de se inscrever se você não é inscrito, por favor, hein, para você ser um seguidor de qualidade. E também comenta aí embaixo se você curtiu essa ideia do croissant, se você acha que é fácil, que é difícil, que é muito demorado, porque não é uma receita rápida de fazer, mas é uma receita que dá pra incluir todo mundo da sua casa e acho que você vai curtir. Então não esquece de deixar seu comentário e também de compartilhar para todo mundo que você ama, que gostaria de um cafezinho com croissant. Então bora lá! Tem dois segredos para a gente fazer essa massa folhada. Você já percebeu que a massa folhada ela é cheia de camadinhas, ou seja, folhas? Para que isso se forme, a gente precisa fazer dobras. Só que o segredo é que ela precisa estar muito úmida e muito úmida de óleo. Por isso que é utilizado na massa tradicional a manteiga. Então é uma massa de trigo com uma folha de manteiga, ela é dobrada e é assim que começam as dobras para formar as folhas. Conforme a manteiga vai soltando o óleo, ela vai ficando aquela massa maravilhosa que eu nem sei dizer. Enfim, então aqui a gente vai fazer a nossa manteiga. Sim, vamos fazer a nossa manteiga e você já pode aproveitar, inclusive, é uma receita 2 em 1, para guardar um pouquinho de manteiga para você utilizar depois para passar nesse croissant maravilhoso. E também vamos fazer a massa. Então vamos começar pela manteiga, por quê? Porque essa manteiga ela vai ser uma manteiga líquida e vai para a geladeira para ficar sólida. Aí então a gente pode começar a nossa massa, porque vai demorar. Você vai ver que é uma receita demorada, porém muito fácil de fazer. Então dá para você ir fazendo em alguns intervalinhos do dia, tá bom? Então vamos lá. Para a manteiga, a gente vai precisar de um liquidificador ou um mixer que você vai bater. Então já prepara no potinho que você vai bater para você já colocar todos os ingredientes, porque basicamente a gente vai colocar tudo e vai misturar, tá bom? Vai bater. Então vamos lá, você vai precisar de 200 ml de óleo de coco ou algum outro óleo vegetal da sua preferência. É importante observar que o óleo de coco ele precisa estar líquido, ele não pode estar no estado sólido, que é esse estado quando está um pouquinho mais, o clima mais frio, ele vai solidificar, né? Então você ou derrete em banho-maria, ou então você vai utilizar o próximo ingrediente quente, morninho, para você jogar junto para ele derreter. E o próximo ingrediente são 100 ml de leite vegetal. Eu utilizei o leite de gergelim, mas você pode utilizar qualquer outro leite vegetal, ok? Feito isso, a gente vai colocar os ingredientes que vão ajudar a fazer o gostinho da manteiga. Então a gente colocou aqui 2 colheres de sopa de óleo, e aí eu utilizei o azeite, porque eu gosto muito desse sabor do azeite, principalmente em pratos salgados, mas você fique à vontade para utilizar o óleo de sua preferência. 1 colher de sopa de sal, e aí você escolhe o tipo de sal que você quer. 1 colher de café de vinagre de maçã. Não pode faltar o vinagre. Se você não tiver o vinagre de maçã, utilize o vinagre de álcool, mas não deixe de colocar o vinagre, porque a gente precisa dessa acidez, ok? E agora, gente, eu vou colocar um pouquinho de cúrcuma, porque a cúrcuma, ela vai deixar com esse tom amarelado da manteiga que eu curto muito. Então, se você quiser, é opcional, coloque ou não coloque. Bom, o segredo agora, a gente vai bater. Eu bati de 2 a 4 minutos, porque ela precisa ficar bem homogênea para incorporar e ficar sólida quando a gente levar para a geladeira. Então, se o seu liquidificador não for tão potente, bata um pouquinho mais que isso, até uns 6 minutos, eu acho que é sucesso para misturar tudo bem misturadinho, tá bom? Agora é colocar num potinho lindo. Se você tiver um potinho quadradinho retangular, no caso,
é melhor, porque depois você vai ver que a gente vai abrir a nossa massa em retângulos e aí é mais fácil para espalhar. Eu não tinha aqui disponível no momento, então eu coloquei nesse de vidro redondinho mesmo e não tem problema nenhum porque deu tudo certo, tá bom? Então agora levar para a geladeira 2 horas. O que vai acontecer? Para nossa massa a gente precisa deixar ela descansar até colocar a manteiga 1 hora. Então deu 1 hora que a sua manteiga está na geladeira, você já pode começar a sua massa. É óbvio que você pode fazer a sua manteiga no dia anterior e deixar para depois fazer a massa, não tem problema nenhum. A manteiga não estraga, ela pode ficar na sua geladeira por mais de 10 dias, então fique super tranquilo. A gente só tem ingredientes naturais aí dentro, então tá de boa, tá bom? Bom, mas se você quiser fazer tudo no mesmo dia, é interessante você pensar isso. 1 hora de descanso da manteiga já lá na sua geladeira, você já pode começar a massa. Para a massa, como é que você vai fazer? Primeiro que eu utilizei uma balancinha, mas você pode transformar essas medidas que eu vou te falar também em copos ou xícaras, enfim. Dá pra gente dar um Google e eu posso deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Então a gente vai precisar aqui de uma balancinha e um bowl, né, para você misturar todos os ingredientes da sua massa. A gente vai começar com a água, 200 ml de água, e essa água ela precisa estar em temperatura ambiente, tá bom? Ou morninha, se o seu clima tiver mais friozinho, porque aí vai ajudar a sua massa a crescer. Então nesse caso aqui estava quente, eu coloquei água filtrada mesmo, temperatura ambiente do meu filtro de barro, que nem é tão morninha assim, né? Não é tão ambiente, ela já é um pouquinho mais geladinha, mas como estava calor, deu tudo certo. Então pense nisso, tá? Se você for utilizar água em temperatura ambiente, ela precisa estar filtrada, porque você vai mexer com o fermento. Então eu coloquei os 200 ml de água, aí você vai acrescentar 2 colheres de sopa de açúcar. Utilize o açúcar da sua preferência, ok? Depois de acrescentar o seu açúcar, você vai acrescentar 10 gramas de fermento biológico seco. Não é aquele que a gente compra na padaria, é o seco que a gente compra no mercado de envelopinho, tá bom? 10 gramas é o equivalente a 1 colher de sopa. Feito isso, você vai colocar 60 ml de óleo. E aí, de novo, é da sua preferência. Eu escolhi o azeite, mas você escolhe o que você preferir, tá bom? Feito isso, a gente vai mexer bastante para tudo isso incorporar e o nosso fermento já vai começar sendo ativado. E aí você coloca um pouquinho de sal, se você quiser, em torno de uma colherzinha de café, porque isso vai ajudar a salgar a sua massa, além da manteiga que a gente já colocou sal. E você vai colocar a farinha. A farinha são 500 gramas de farinha. Vai aos poucos, porque dependendo do clima que tiver aí na sua casa ou no lugar que você está fazendo, vai ficar mais úmida ou mais seca a massa. Vai acrescentando um pouquinho, vai misturando. E aí você vai derramar aí na sua bancada a sua massa para você começar, ó, mexendo os punhos e sovar. Sova em torno de 10 a 15 minutos para essa massa ficar lisinha. E quando ela tiver desse jeitinho aí, bem lisinha, você coloca de novo no seu bowl. Vai tampar com um guardanapo, algo de pano, né, que você feche bem. E você vai levar para um lugar que não tenha corrente de vento e que também não tenha luz. No meu caso é o forno, então eu deixei lá no forno e essa massa vai descansar durante 1 hora. Bom, passada essa 1 hora, a gente vai abrir um retângulo. Abrindo o retângulo, você vai utilizar metade desse retângulo para despejar a sua manteiga. A sua manteiga, ela tem que estar de corte, tá? Então a gente vai cortando pedacinhos. Se você fez ela em formato retangular, você vai virar a sua vasilhinha aí e vai abrindo aos poucos até ela comprir assim e ser espalhada por metade desse retângulo. Feito isso, a gente vai dobrar esse retângulo para fazer uma caminha, como se a sua manteiga ficasse ali no reinho, fechadinha. Aí a gente vai cobrir com um plástico filme, e é importante lembrar que esse plástico filme ele vai ser utilizado, este mesmo plástico, até o final do seu processo das folhas, ok? Então você cobre com plástico, coloca numa assadeira, alguma coisa que pode derramar, porque é capaz que a sua manteiga ela solte um pouquinho de água, um pouquinho de óleo e aí não derrama na sua geladeira. E aí você vai levar para sua geladeira durante 1 hora. Feito isso, a gente passada essa 1 hora, a gente vai começar o nosso processo de folhagem. Esse processo de folhagem ele vai ser intercalado de 1 em 1 hora durante 3 horas. Então você vai levar mais ou menos 4 horas para terminar essa massa. Realmente, não é um processo rápido, mas é muito fácil. Você vai ver que é a mesma coisa, é só ficar repetindo, tá bom?
Então vamos lá, primeiro processo de folhagem. Retirado da geladeira, sua massa você vai despejar numa bancada, polvilhada com um pouquinho de farinha, e você vai abrir. Pega um rolo de massa, ou então, se você não tiver, uma garrafa de vidro, e você vai aos poucos apertando para que a sua manteiga ela comece a soltar um pouquinho mais de óleo em toda a massa, para que você espalhe essa manteiga que tá ali na caminha dela, tá bom? Você vai abrir um retângulo, então vai bem devagarzinho, de uma maneira delicada, não é forçando o rolo para abrir, é batidinhas assim para baixo, e aí você vai empurra um pouquinho, batidinha, empurra um pouquinho, até ela abrir esse retângulo. Feito isso, você vai puxar a parte das pontas para o centro e depois você dobra de novo por cima o restante, certo? Então até o meio e depois dobra por cima. Fecha com seu plástico e vai levar para a geladeira durante 1 hora. Você vai repetir esse mesmo processo durante mais 2 vezes. Então vão dar 3 vezes. Na quarta, ou seja, eu levei para a geladeira 1 hora, peguei a massa, abri, fiz retângulo, ponta para frente, para dentro, a outra ponta por cima, fecho com o plástico, levo para a geladeira. Mais 1 hora, vem de novo, ponta para o centro, a outra ponta por cima, fecha com plástico, leva para a geladeira. Na quarta vez, a gente já vai abrir e já vai preparar os nossos croissants para assar. Então, o que você vai precisar fazer? Dessa vez, quando a gente for abrir a massa no retângulo, a gente vai abrir um pouco mais fina, porque a massa fica mais delicada, sabe? Fica mais fofinha quando a gente assa. A gente testou 2 vezes. Então, na primeira vez a gente fez a massa grossinha assim, e na segunda vez a gente abriu mais fina, como você tá vendo. Então, é importante você escolher como você quer. Se você deixar ela mais grossinha, o pãozinho vai ficar mais cheinho. Se você deixar mais fina, ela vai ficar tipo aqueles mini croissants de padaria, sabe? Que são mais fininhos. Então, você escolhe a maneira que você quer fazer. Aí a gente abriu a massa, e aqui é importante você já ter preparado seus recheios. Nós fizemos 3. A gente já fez de chocolate, então compramos chocolate 70% vegano, recheamos com um pedacinho de chocolate, fica incrível, lógico. Fizemos com queijo pro Thiago e fizemos um queijo também vegano que eu fiz com tofu, tipo um tofu piri que já tem aí no canal também, se você quiser acessar. Bom, a gente recheia tudo isso que jeito? É um jeitinho de cortar a nossa massa. Antes de você começar a cortar, já passa aí um olhinho na sua assadeira que vai pro forno, só para não grudar os seus croissants. E aí a gente vai cortar em forma de triângulo. Então tá aqui o triângulo. E você vai pegar essa base maior e vai colocar uma colherzinha de café ou de chá desse seu recheio. Ele não pode ser muito mole, tá? Senão você não vai conseguir enrolar. E essa pontinha da frente vai começar a enrolar. Essa pontinha que fica do triângulo mais fininha, você vai ter que fechar bem, grudar bem na sua massa, porque se ela não tiver grudada, ela vai abrir no forno e aí ele vai desenrolar, acaba que o recheio fica pra fora, enfim, fica uma doideira, não parece nada com croissant. Então você precisa fechar. Se a sua massa não estiver grudando, passa um pouquinho de água na mão e vai passando nessa pontinha da massa até ela grudar, porque dá super certo, tá bom? Então, feito isso, você coloca lá na sua assadeira e vai montando todos os que você quiser. Deixa um espacinho entre um e outro, porque eles vão crescer, então se você deixar muito juntinhos, vão grudar um no outro. Outra coisa, rendeu mais ou menos, fazendo mini croissants, uns 45 mini croissants. Você pode estar pensando, Mari, como você é gulosa. Sim, aqui em casa é um problema isso, a gente tem que sempre ficar em alerta para comer com moderação, porque se deixar eu e o Thiago assim, ó, a gente vai comendo, entendeu? Mas o que acontece? Você pode fazer e congelar para você ter pronto. Como é um processo grande, né, de muito tempo, eu prefiro ter opções já congeladas no meu congelador para acessar quando eu tiver vontade, do que ter que tirar o dia para fazer, né? Então faz aí num domingo e deixa congelado para você acessar esses croissants quando você quiser e comer com a sua família, fazer um cafezinho, é sempre muito bom, né, ter algo pronto. E você também não corre o risco de ter que comprar pronto ou de ter que comer um que não seja vegano, porque você já tem o seu vegano na geladeira. Então é uma ótima oportunidade de você também pensar isso. Outra coisa, se você for fazer ele um pouco maior, obviamente que vai render menos quantidades. Se você quiser fazer menos, você pode diminuir a quantidade dessas medidas que eu te dei na massa e fazer metade dessas quantidades, ou seja, vai dar menos croissants. Se você quiser, você também tem outra alternativa que é congelar a sua massa.
Sabe esse ponto da quarta vez que a gente retirou já para abrir e mandar para assar? Então, você retira da sua geladeira e simplesmente coloca no seu congelador. Passa mais um plástico filme para ela ficar bem vedada e não correr o risco de ter nenhum derramamento ou crescer ou fazer qualquer coisa, né? Entrar algum ar, alguma umidade, e coloca no seu congelador. Você pode congelar por mais de mês, até uns 5 meses eu acredito que dê certinho para congelar. Na hora de descongelar, você deixa descongelando sozinho, não vai me colocar essa massa no micro-ondas, porque nem sei o que pode acontecer, vai virar um negócio gigante e um pãozão, né? Mas deixa descongelar e aí você abre e faz esse mesmo processo para fazer os seus croissants, tá bom? Então, basicamente, gente, é isso. Você vai levar para o forno durante uns 20 a 25 minutos, já um forno pré-assado, mais ou menos 180 a 200 graus. Veja aí qual é a potência do seu forno, cada um é um, então a gente não tem como falar certinho qual que é a potência que você tem que deixar. Mas vai vendo. Se você quiser aquela coradinha em cima do croissant, você passa melado. Então pega um pincelzinho, passa melado, se quiser diluir até num pouquinho de água pode. Ou então você faz uma misturinha de água com açúcar e passa em cima. Gente, dá o mesmo efeito da gema. E aí você não tá utilizando nenhum produto de origem animal, tá? Então é uma dica bem legal essa. Sempre que você quiser esse douradinho em massas, você pode passar o açúcar ou então o melado, ok? Então é isso, leva pro forno, espera ficar pronto o seu croissant. E seja feliz, porque, gente, com um cafezinho, um leitinho quente vegetal, isso, nossa, é maravilhoso, tá? Espero que você tenha curtido. Não se esquece de curtir essa receita aqui, de enviar esse vídeo para quem você quiser que faça esse croissant para você, inclusive, para pedir de presente. E também de comentar se você curtiu, se você quer outro tipo de pãozinho aqui no canal. Me deixa essa resposta aqui, tá bom? Então é isso, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.